Amados, retomamos aqui. Nós temos um problema técnico aqui. A aula ela nem... Ela escurou na primeira parte. Só foi quebrando. A gente até perdeu um pouquinho o foco porque ela deu uma caída aqui, mas por causa do problema técnico nós já voltamos aqui, tá? Mas observa aqui. A gente precisa rever muitas coisas aqui. Esse novo ambiente, lugar, qualidade, filmagem, são pessoas em volta, porta, em cima, do lado de fora, então precisa rever muita coisa aqui. A gente precisa ver o que a gente vai fazer aqui ainda. Se adaptar. Se adaptar, no local, ver se a gente consegue botar uma acústica, tudo isso não vai ser depois do tempo, tá bom? Porque mesmo com uma campainha desativada, interfone desativada, ainda muitas coisas ainda acabam ainda saindo fora dos nossos planos, né? Mas a gente vai melhorando para poder entregar aquilo que é de melhor para vocês, tá? Que é o conteúdo da palavra. Olha só. Marcou aí, você estava escrevendo, conseguiu? 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 Sairei, observe isso aqui, olha, observa. Sairei ainda esta vez, como dantes. Sabe aquele famoso jeitinho? Vou sair lá. Dessa aqui eu saio também. E ó, consegui resolver lá, agora resolvo aqui também. Esse aqui eu vou resolver também, sabe? Esse acúmulo. Essa bola de neve, essa avalanche que vai surgindo quando você começa a flertar com o pecado. Tá vendo? Uma coisa simples. Assim, a grosso modo falando, né? Que a gente pegou. Olha onde que Deus está nos levando. Sairei ainda esta vez como antes. Ó, lendo de novo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, olha, observe isso aqui, marca isso aqui. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Subiu essa parte final, porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor se tinha se retirado dele. Ó, a parte 25 diz assim: então clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, lembre de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Só observe que ele vai dizer só esta, ó, observe aqui, ó, só esta vez, só esta vez, eu não quero mais não, só esta vez, por causa da presença do moço que aproximou dele. Mas se atente para essa parte final de Juízes 16, versículo 20. Se atente para isso aqui e marca aí a sua Bíblia. Oi?
que diz assim, olha a parte final do versículo 20. Porque ele não sabia. Ó. Deixa eu aqui. Ó. Cara, você ouviu alguma discussão com o pessoal de baixo com a gente. Gente, reclamamos. Desculpa, a gente tá com essas oscilações que só Jesus. O pessoal tá brigando, sai tapa, palavrão, então a gente às vezes quer. Não quer passar isso pra vocês. Não quer que passe isso aqui pela filmagem, entendeu? É uma coisa muito chata, porque às vezes briga, discussão, palavrão, chama, sabe? Às vezes tem que parar, então a gente precisa colocar na porta, ainda não perturbe, estamos em aula e tal, tudo mais, tá bom? Deixa eu pegar um cafezinho pra gente poder retomar nossa aula aqui. Tá, ó, cafezinho, retomando. Vamos lá, tá? Se caso a gente ver que vai continuar, a gente envia essa parte que já está gravada, que já gravou, aí com esses probleminhas que houve ainda, e a gente vamos ir até ver onde vai conseguir dar. A gente precisa montar uma estrutura aqui. Entenda, Deus nos trouxe para cá com um propósito, é uma gama de coisas. Tá? O vizinho de frente é espírita, né? Não sei se eu podia falar isso aqui em aula, mas não sei se você chegou de Uba aula, né? Mas a gente, não, a minha coisa é que a gente respeita, né? A gente sabe que a gente é evangélico, sabe que eles são espíritas, então eles dão consulta, né? Então a gente aqui, o dia que a gente estiver gravando aula, a gente não pode falar muito alto o dia que estão em consulta lá, porque a gente não quer uma divergência com pessoas, porque cada um defende o seu credo religioso. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, tá? Então a gente precisa respeitar isso também, da mesma forma que eles respeitam a gente, né? Mas sabe que começamos a aula, já começou a discussão, já começou a briga ali embaixo, palavrão. Temos que aproveitar que o pessoal de cima está em silêncio. Isso também. Porque quando tá a bagunça não tem como gravar. Bate no chão, sabe? Parece que é implicância, mas a gente sabe que não é. É espiritual, entendeu? Então, beleza. Quando eu vou estudar, onde eu tô, se eu for pro quarto, agora que a gente vai fazer escritório ainda, se eu for pro quarto, no quarto, se a gente for pro outro quarto, no quarto, se for pra sala, pra sala, então barulho, então a gente precisa de tudo isso aqui ainda habituado da melhor forma possível. Me perdoe, tá passando isso, mas a gente precisa ser transparente. Haja vista que nem todo mundo, aluno ou aluna, entende, tá? Porque a gente passa por um processo de quebra de pé, quebra de mão, enfermo, celular, meus dentes da frente quebrou. Então não tinha como gravar aula sem dente, sem condições. Desculpa falar isso, sem condições. A gente tá, sabe, Deus usou meu irmão, sabe, Deus abençoe a vida do meu irmão, sabe? Então está em processo ainda. Você vê que estamos em processo ainda, sabe? Mas nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende, né? A gente entende muito o lado dos outros. Quando a gente precisa que a gente entenda o nosso lado, a gente não é entendido. Então, muitas das vezes, falta empatia nos dos nossos.
Os de fora têm, os nossos não têm. Eu estava falando com a Vida hoje cedo, para a gente poder voltar para nossa aula, que o elefante tirou um cervo de dentro da água. Estávamos vendo um jornal, apareceu essa um reportagem. documentário de um elefante tirando um cervo de dentro de um lago, que o cervo estava se afogando. Ele tirou com a tromba. Não é da própria espécie do elefante, mas o elefante viu que aquele cervo, que não é da sua espécie, precisava de ajuda. E mesmo assim, o elefante foi lá e tirou com a tromba. Pegou a tromba e tirou o bicho para de fora, deixou o bicho pegou e seguiu o seu caminho. É o mundo animal nos ensinando. Quando às vezes a gente precisa de um abraço de alguém que estenda a mão dos de dentro, que a gente não tem. Tá, vamos voltar para a sala. Vamos lá. Ó, escreva aí, por favor, escreva aí. Porque ele não sabia, ó, escreva aí. Porque ele não sabia, quando todo mundo cafezinho aqui, não é desabafo, tá, gente? É conscientização. É preciso se conscientizar. Eles são unidos. Nós não. Eu, às vezes, eu ouço alguém chegando e falando assim, eu preciso de uma ajuda. Uma ajuda. A pessoa vai lá, bate o tabaco, bate o corpo da pessoa. Cada um são cada um, né? E quando a gente precisa chegar alguém e falar, que de ajuda, às vezes a pessoa podendo ajudar e não ajuda. A Bíblia fala que se você pode ajudar e você não ajuda, você é pior do que um incrédulo, você é pior do que um mundão e ainda negou a fé. Vamos lá, vamos lá. Marca aí, marca aí, ó. Na sua Bíblia, no versículo 20, tá? Eu botei o 25 primeiro, mas eu tinha que botar o 20 aqui, mas como não quis apagar para poder. Obrigada. Tá? Viu? Só para poder, né? Eu botei o 20 aqui depois. Ó, porque ele não sabia. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é o automático. Sabe quando a gente vai vivendo no automático? Que não ora mais, que não jejua mais, que não se consagra mais, que não lê mais a Bíblia, que não ensaia mais, que fala assim, eu só pego o microfone e cantar. Ele já está aqui, já está aqui. É só eu pegar o microfone e pregar, já tem aquele texto antigo, já tem aquele texto decorado, porque não tenho tempo, a gente coloca tudo, culpa no tempo, não tive tempo, saí tarde, cheguei tarde, então não tenho tempo para poder estudar. Como não tenho tempo para poder estudar o texto e pedir uma revelação bíblica do Espírito Santo para eu poder pregar, então eu pego aquele texto que já está mastigado e aplico. E prego. A pergunta para nós aqui. Pergunta para nós. Quanto tempo tem que você não jejua? Jejuar para matar a sua carne. Mortificar a sua carne. Fortalecer o espírito e mortalecer a carne. Espírito que eu falo, espírito humano. Quanto tempo tem que você perdeu a prática do seu devocional diário? 2 dias? Foi sincero, 2 dias. E você? Tem que estar 2 anos, 2 meses. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor, eu proteção só parte do Senhor, tá? Essas opções. Se tinha se retirado dele. Isso aqui é no Antigo Testamento, tá, gente? História vétero. A sua tá como? Versículo Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A sua vai ser o Senhor, né? Se retirado dele. É aquele famoso automático. Prega no automático, canta no automático. Uma saudação na igreja, já tá, vou para tal igreja, se me der a oportunidade, já tem aquele versículo. Você tem que ter um versículo quando você está num lugar e você pegou de surpresa, aí sim. Mas fora isso, você tem que ir, Senhor, eu vou para aquela igreja amanhã. Mais tarde eu vou para aquela igreja.
A igreja não é minha, a igreja é sua. A noiva não é minha, a noiva é sua. Se caso eu ganhar uma saudação, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Por meio do Espírito Santo. O que o Senhor quer que eu alerte a tua igreja? Não é o que eu quero falar, o que Ele quer. Tem gente pregando o que quer falar. Professor, mas Deus não tem poder para poder mudar e fazer a pessoa falar o que Ele quer? Tem. Ele faz, mas nem sempre. Porque aí fica fácil. Eu não estudo, eu não preparo o sermão e Deus me toma. E eu vou. A gente já ficou surpreso por eu falar que você estuda para poder pregar. Nossa, mas eu achava que ele só abria a Bíblia e pregava. Repete em voz alta. Teve gente que já ficou surpreso por eu falar que você estuda antes de pregar. E a pessoa ficar surpresa, pra mim ele só abria a Bíblia na igreja e pregava. Isso aqui está aqui de prova. Eu me isolo, irmão. Não tem como. É começar a estudar. Não, gente, isso é espiritual, não é da pessoa. Ela está quietinha. Começou a estudar, ela começa a falar. Às vezes está vendo uma programação tranquila. Começou a estudar, ela começa a interagir com a própria televisão, com o próprio personagem da televisão. Ou então começa a ficar com o telefone, interagir com o telefone rindo. Eu sei que não é por mal, ela nem percebe. Mas eu, como sei que é espiritual, então eu me isolo. Para poder ficar, às vezes eu fico 3, 4, 5, 6 horas, uma madrugada inteira, algumas horas estudando, depois eu volto. Irmão, eu quero estar com ela, quero ficar perto dela, quero ver a programação. Não que eu não faço. Às vezes eu falo, Vini, vou já poder fazer tal coisa, e vou fazer. Para poder entregar, porque, irmão, isso aqui não é revista Veja. Não é época, desculpa citar, é Veja, é época. Mas você quer a palavra, você quer algo espiritual. Você não tem noção a guerra que é para entregar uma aula. A gente pega só abrir a Bíblia, botar o quadro, ligar a câmera, você não tem noção. Você que passa por guerra espiritual, começa a ensinar na tua igreja. Você vai ver o que é guerra, o que é apanhar, o que é batalha. Começa a ensinar para você ver. E você vem aqui e me fala. Tá? Vamos voltar lá para Jeremias 17. Jeremias 17. 5. E a gente prossegue aqui. Ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem, confia no homem, faz seu braço. Maldito o homem, confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tabagueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ó, isso aqui é tudo aquele que faz do seu braço a sua força e se aparta do Senhor. Esse maldito aqui é confiar nele mesmo. Então ele vai ser assim, vai viver no lugar deserto, viver no lugar seco. A terra será salgada, inabitável. Tá? Aí olha para aquele que confia no Senhor e não se aparta dele. Bendito o varão que confia no Senhor. Esse texto aqui não está falando de confiar no outro homem, está falando de confiar em si mesmo, em si próprio. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque fixa nisso aqui. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar
fruto. Meu irmão, esse texto aqui sai uma pregação linda. A gente faz até uma alusão nesse versículo de número 8 aqui com Ezequiel 47, as águas purificadoras. Saía do trono, via para o altar, saía pela porta do leste e ia em direção ao sol. E onde essa água passava, dava vida. Porque ele será como a árvore plantada. Não nasceu por um acaso. Você não está ali por um acaso. Você foi plantado. Junto às águas. Observe isso aqui. Observe isso aqui. Ele não foi plantado, a árvore não foi plantada na água. Foi plantada junto das águas. Olha que detalhe interessante. O texto não entra em contradição. Olha que detalhe interessante. Plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Peraí. Se foi plantada junto às águas, por que as suas raízes se estendem para o ribeiro? É a interpretação. A árvore foi plantada. Aqui está o ribeiro. Como ela foi plantada, ela está junto, perto, próximo ao ribeiro. Não é forçado, eu vou te puxar com força, eu vou te trazer para a água. Não. Como a minha necessidade vem daqui, da água que está aqui, então as raízes vão se estendendo a água. Chegou até a água, ela vai para os lençóis freáticos. Quando vem um tempo de sequidão, a folha dela está verde. Porque a gente só está olhando por fora. Mas a água que está dentro. O que mantém ela não é o que está fora, o que mantém ela é o que está dentro. No tempo de sequidão, as árvores que não estão conectadas à água, as árvores que não estão conectadas, eu falei as árvores que estão conectadas à água, as árvores que não estão conectadas às águas, estão secas, sem fruto. Mas elas estão conectadas, mesmo em sequidão, mesmo em escassez, mesmo no processo, continuam dando fruto. Eu ouvi de alguém, eu não vou falar porque é alguém próximo, eu ouvi de alguém que falou assim, dentro desse processo que tu está passando todo, até alcançar o propósito, que ele falou que a gente ia passar, nós estamos passando, e que poucas iriam nos ajudar, se for que revelar muita gente. E você fala assim, tem hora que tu não se deixa transparecer para fora, né? Mas ela sabe como é que eu passo dentro de casa, ela sabe. Nossa, tem dia que só não falar para poder não trazer lágrimas nos olhos, não, sabe? Tem dia que é só misericórdia de Deus, só misericórdia. E quem vê por fora não sabe como é que a gente está por dentro, sabe? E Deus tinha me mostrado pessoas que eu pensei que não queriam se levantar para poder nos abraçar, sabe? Pessoas que estavam tão distantes, a minha concepção, a minha visão, a minha utopia, sabe? Pensava que estava tão distante, se mostrou tão próximo. E pessoas que eu tinha tão próximas, se mostraram tão distantes, sabe? Nesse período. Para mim, hoje, para mim é o pior momento de toda a minha vida. Esse que eu estou atravessando. Sabe? De processo de tratamento de Deus para algo maior. Gente, nem tudo é pecado, irmãos. Pelo amor, nem tudo é pecado. Jó, para alcançar o dobro, ele teve que perder tudo. Irmão, estou quase igual o Jó. Que a única parte de Jó que não... Me perdoe, assim, a grosso modo falando, tá? Uma das únicas coisas que Jó não perdeu primeiro foi a esposa, que é a base. Tá?
e a gengiva. Porque já perdeu o dente. E a gengiva, que não fica. Mas os demais, todos, sabe? E as pessoas às vezes unir isso a pecado, nem tudo é pecado, irmão. É processo. Para algo grande acontecer, às vezes Deus, sabe, tem que levar a gente para um processo para poder alcançar o fruto. Mas Deus falou isso lá em agosto, lá em setembro, e tudo começou em outubro. Porém, voltamos aqui. Voltamos. Aqui na nossa respiração, vamos lá, voltamos aqui. Eu preciso salientar algo aqui com vocês, olha só. Preciso salientar algo com vocês aqui, ó. A Bíblia, para que a gente possa interpretar ela, entender ela precisa romper alguns abismos. Tá? Que é o abismo, ó. Abismo cultural, geográfico e idiomático. Tá? Escreveu? Para que a gente possa interpretar a Bíblia de forma certa, né, para que a gente possa interpretar de forma correta, a gente precisa romper o abismo cultural, o abismo geográfico e o abismo idiomático. Tá? A Bíblia foi escrita numa cultura que não é nossa. Ela foi escrita num espaço geográfico e não nosso. Tá? Aqui é Ocidente, lá é Oriente. Ela foi escrita em um idioma que não é nosso. Aqui é o português. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e o Novo Testamento em grego. Até a gente vai falar muito sobre isso aí um pouco mais à frente, tá? Por exemplo, você observa que eu tenho que aumentar o quadro, vai para cima, cada coluna do professor, senão a ideia vai chegando, senão o santo não aguenta, o santo de barro. Que despedaça o jugo. Deixa eu ver.
eu não vou escrever todas as traduções aqui. Porém, eu preciso escrever pelo menos no quadro 3 traduções. Pelo menos. Vou pagar isso aqui, tá? Já, já. Deu pegar legal aí? Que unção é essa? Tá aí? Deu? Dá pra ver que é um ponto de interrogação aqui? Dá, né? Tá, beleza. Que unção é essa? Vou botar de preto para dar um destaque. A unção que despedaça o jugo ou jugo. Deixa eu ficar aqui, só um minutinho, gente. Não, deixa eu só classificar o verbo aqui. Julgo é de julgar, é julgo, tá gente? É julgo, tá? Desculpa. Então aqui não é só teologia, que é português também, tá? É julgo. Desculpa, você escreveu julgo, tá? Desculpa. Porque julgo vem de julgamento, né? E aqui não é julgamento, é julgo. Para que a gente possa entender isso aqui, o que é o julgo? Vou botar aqui abaixo, não vou abaixar. Vou botar de preto. Vou só colocar aqui. Canga, é. Já você escreva aí, ó, escreva. O que é um jugo? É uma canga. É uma canga. Que é uma canga. Ó, a unção que despedaça o jugo. Beleza. Que unção é essa? Que unção é essa, vida? Que unção é essa? Para a gente poder entender e eu explicar o que é o jugo. É uma canga colocada em bois para lavrar a terra. Exemplo. Você vai conseguir. Boi está aqui. A pessoa pegava uma canga, botava no pescoço desse boi aqui, vinha até aqui no outro, assim. Tá? E essa canga tinha uma espécie de ferramenta. Isso aqui é só de boi, tá? É de ferramenta? Mas o coelho. Hã? Ó, ele não se levantando. É assim que parece um coelho, tá? Para eles ir lavando a terra. Tá? Para eles ir lavando a terra. O que é lavar a terra?
é de revirar a terra, tirar a raiz da plantação antiga, arrancar, ele vinha arrastando e fazer as valas para poder a pessoa vir atrás e plantando. Entendeu? Vou explicar de novo. É colocado no pescoço de um boi, no pescoço do outro, e eles iam juntos. Por que ele tem que estar no pescoço dos dois? Para os dois irem juntos, senão vai criando para um lado e para o outro. Então eles iam juntos, lavrando a terra. Essa lavrar a terra, essa espécie de coisa que vinha revirando toda a terra para tirar a raiz da plantação antiga, tá? Para tirar da terra a plantação antiga, para ter o jugo. Ó, o jugo ou canga. Para tirar da terra as raízes da plantação antiga, da colheita que foi feita, ele vinha aqui revirando toda a terra, para depois o agricultor, o cultivador vir e plantar de novo. Tá? Nunca podia colocar um boi com um jumento ou com uma mula, tá? Porque é jugo desigual. Isso aqui é o jugo desigual. Uau, uau, uau. Todos esses aqui, vale ressaltar, são boi, tá? Nunca pode ser um jumento, que é jugo desigual. Porque o boi, o touro, tem mais força do que o jumento. Aí um vai fazer mais força do que o outro. Isso é jugo desigual. Nunca pode ter no casamento um jugo desigual. Alguém que ore e o outro não ore. Alguém que jejua e o outro não jejua. Alguém que lê a Bíblia e o outro não lê a Bíblia. Alguém que busca no monte e o outro não gosta de ir para o monte. Jugo desigual. Esse boi aqui, ele faz dois trabalhos, tanto de lavrar a terra, quanto de também malhar o trigo. Que é o processo de separar a palha, que é o processo de esmagar para poder extrair o fruto de dentro da palha. O processo de tirar a palha do fruto é outro processo. Tá? Então, esse boi aqui, ele faz tanto o processo de lavrar a terra, quanto de debulhar trigo, amassar trigo. Ele também, quando estava amassando trigo, ele nunca poderia ter a sua boca tapada. Porque Deus disse que ele está trabalhando, ele está trabalhando, tem que comer. Ele pode comer a hora que ele quiser. Muitos tapavam a boca. Começou. Eu ouvi alguém chegando batendo, começou. Enfim. Então ele nunca podia ter a boca tapada. Porque a Bíblia diz, Paulo dizendo para Timóteo, que o obreiro é digno do seu trabalho, assim como o boi não podia ter a tua boca tapada. Se Deus tem preocupação de dar alimento para o boi que está trabalhando para ele, para o homem, né? Se Deus tem preocupação do boi que está trabalhando para o homem, imagina de você que está trabalhando para ele. Tá? Então, ele vai lavando a terra para poder vir um plantio. Então, não pode ter jugo desigual. Então, isso aqui que é a canga. Tá? Aí, uma observação aqui é que as pessoas colocam acerca dessa unção. Foi por isso que eu perguntei. Que unção é essa? Uma flor. Muito obrigado, minha flor. Por isso que eu perguntei, que unção é essa? Aí, vamos lá, para Isaías 10, versículo 27. Isaías 10, 27. Deixa eu deixar bem frisado esse Isaías, Jeremias aqui. Bem frisado. E vou deixar Isaías também aqui. Achou? Acharam? Ó, aqui é o ombro, tá? Ombro, pescoço do boi, do touro. Olha o que diz.
Isaías 10, 27. Sei que não parece muito, mas isso aqui é um... Coelho, Vitor. Cachorro. Poxa, agora veio um cachorro, Vitor. Misericórdia. Vou piorar não, vou piorar não. Ó. E acontecerá naquele dia. Então, é uma profecia para um acontecimento. Não chegou ainda. Acontecerá naquele dia. Lembrando que abismo cultural, geográfico e idiomático. Vou fazer uma lista, mas eu já até fiz, tá? Uma lista. Quais linguagens que a Bíblia foi escrita? São mais de 20. Não, na apostila tem pouco. Eu tirei do meu... Não, tá no telefone que ficou. Então tá no telefone. Ficou. Tem mais de 20. A Bíblia foi escrita em linguagem literal, profética, alegórica, que aqui, né? Aqui já vou aplicar. Aqui foi alegórico, simbólico. Então ela foi escrita literal, profético, alegórico, simbólico, linguagem de dissimile, linguagem de parábolas, linguagem gente. Vários tipos de linguagens, tá? Aqui, simbólica e alegórica. Linguagem de antropopatia, de antropomorfismo, é Deus colocando qualidades humanas nele para se relacionar a nós. Por exemplo, Deus é espírito. Espírito tem mão? Não, é espírito. Corpo tem mão. Tá? Por isso que quando João vê as coisas da eternidade, diz assim, ó, eu vi semelhante a touro, semelhante a leão, semelhante a águia, semelhante a homem. Ele nunca diz, é um leão, semelhante, porque ele tentou, ele viu lá, ele pegou coisas aqui para que a gente pudesse entender o que estava vendo lá. Tentasse entender. Tá? Então, quando a Bíblia diz que os seus ouvidos, Deus diz, os seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir. Ele está falando assim, ó, eu preciso criar uma linguagem antropomorfóbica, de antropopatia ou de antropomorfismo, para que você possa entender o que eu estou falando com você. Já viu quando alguém está falando que tu tá lá, sabe? Ele não consegue ouvir nada? Ele fala, eu não estou assim. O que vocês falarem, eu vou ouvir. Nem minha mão está encolhida, para que eu não possa salvar, para que eu não possa livrar, para que eu não possa tirar, para que eu não possa erguer. Então é isso que ele está falando. Tá? Então observa. Observa aqui. Tá? Essa expressão aqui, ó, acontecerá naquele dia. Então, essa linguagem aqui é uma linguagem simbólica, alegórica, profética. Não é literal. Que a sua carga será tirada do seu ombro. Sublinha aí. Que a sua carga será tirada do seu ombro. Pergunta. Boi tem ombro? Não. Quem tem ombro é quem? Nós humanos. Então essa linguagem é uma linguagem simbólica. Profética, alegórica e simbólica. Como ele é simbólica, ele vai fazer uma alusão que, ó, será tirado do seu ombro. E o seu jugo do seu? Deus está fazendo uma linguagem simbólica e uma linguagem de paralelo, de comparação entre o homem e o boi.
O boi, ele quer fazer isso aqui e fala assim, ô ser humano, homem, bota aqui no meu ombro para que eu possa fazer. Ele não quer, mas ele faz. Foi o boi que colocou isso aqui nele? Não, foi o homem que colocou. Porque isso aqui está apontado para o cativeiro babilônico. Uau! Que aula, gente! Isso aqui está apontado para o cativeiro babilônico. De quando a Babilônia, por conta de Nabucodonosor, por conta de Beltesazar, é melhor colocar como Nabucodonosor, no ano 607 a.C., no ano 597 a.C. e até o ano 586 a.C. Nas suas 3 intervenções que ele teve, foram 3 intervenções, 607, 597 e 586. Ele deu contra Jerusalém e saqueou, levou cativo os povos judeus. Então, o texto termina dizendo, e o jugo será o quê? Despedaçado por causa da unção. Mas aqui é o cativeiro. É Deus fazendo uma alusão do boi ao homem. Que é um cativeiro babilônico. Aí que unção é essa? A pessoa fala que essa unção aqui é do manto. É a unção, vai quebrar o jogo. As pessoas acham que é a unção do Espírito Santo. E não é. Eu fui pregar e me colocam nessa, né? Que o tema era esse. Da vigília. E geralmente isso aqui é campanha. Tem campanha que é a unção que despedaça o jugo. Só que esse jugo aqui, gente, esse jugo aqui e essa unção, aqui não é o Espírito Santo. E esse jugo aqui é o cativeiro. Pode ter campanha com esse tema? Pode. Mas essa campanha tem que estar apontada para mudança de vida de pessoas, virada de chave. Porque fala de prosperidade. Eu preciso pegar, eu vou colocar na próxima aula alguns versículos aqui. Tá? Vou colocar alguns versículos aqui. Mas deixa eu ler para você em uma outra tradução. Deixa eu ler aqui, não vou nem ler na que eu tenho aqui não. Vou ler nessa que está aqui, que é a Almeida Revista Atualizada. Está assim, ó. Acontecerá naquele dia que a sua carga, eu vou colocar muitos 3, 4 versículos na próxima aula. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da gordura. Já não fala da unção. Vamos para o quadro. Unção aqui está ligado a azeite, vindo da oliva, vindo da azeitona. Tá? Aqui está falando de gordura. O boi está tão magro por causa do cativeiro, está em opróbrio, que ele vai crescer tanto, vai engordar tanto, que a gordura vai quebrar o jugo. É uma alegoria, é um simbolismo. Tá? Isso aqui está na Almeida, Revista Atualizada. Já na Almeida Corrigida, Revisada, diz que naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado também por causa da gordura. Olha como é que muda. Já na Almeida 21, que é a A21, Almeida do século XXI, naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da vossa gordura. Na nova versão internacional, que é na NVI, tá a sua aí, você nem abre não. Na NVI diz assim: naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço, e o jugo se quebrará, porque vocês estarão muitos gordos. Tá? Na nova versão NVI. Na King James diz: assim, naquele dia, a carga será removida dos teus ombros e o jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará
com a opulência da tua força. Ou seja, né, a própria gordura, o próprio crescimento vai te despedaçar a canga, vai te despedaçar o jugo. Tá? Isso aqui é na King James, tá? Original. Tá? Na BJ, que é a Bíblia de Jerusalém, diz que naquele dia a carga será removida dos teus ombros e o jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído. Na TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, diz que isso se dará naquele dia, que o seu fardo escorregará, porque é unção, azeite, óleo. Será que naquele dia que o seu fardo escorregará do teu ombro, o seu jugo da tua nuca. O jugo cederá diante da tua abundância, prosperidade, crescimento. Na BJC, Bíblica Judaica Completa, naquele dia, seu fardo cairá do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será destruído pela tua prosperidade. Eu vou tirar foto desse aqui e vou colocar no grupo, dessas traduções aqui, vou colocar no grupo, tá? Resposta aqui rápida aqui. Esse texto fala da escravidão, fala do cativeiro que Israel sofreu e que sofreria por causa da prosperidade de Israel, que viria depois de 70 anos, porque a prova tem data para começar e para terminar, tu só está nela. Tu só entrou nela como um começo, mas Deus já tem um fim dela, fica tranquilo. Tu vai chegar lá, nós vamos chegar lá, vida, fica tranquilo. Vamos chegar lá. A prosperidade de Israel, né? Esse jugo seria despedaçado, seria quebrado. Não tem nada a ver, esse texto não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Essa unção não é uma unção espiritual. Não é uma unção do Espírito Santo. E sim que o boi, o touro, estaria tão gordo a ponto de quebrar o jugo. Sentido figurado, simbólico. Tá bom? Então, eu vou colocar, como eu não vou colocar no grupo, então eu não vou colocar isso aqui no próximo quadro, tá? Não vou colocar. Mas tem várias traduções aqui que a gente interpreta de forma errada. Como nós fomos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. A gente acha que essas nuvens são os anjos. Não são e nunca foram. Tá bom? Vamos lá, para concluir. Salve. Vou tirar foto, colocar no grupo. E eu vou colocar todos esses aqui também no grupo, também com foto. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Glorificamos o teu nome por essa aula. Muito obrigado por falar com a gente desde o início até o fim. Em pormenores. Porque a gente sabe que o jugo, a canga, teria data para ser colocada sobre Israel, que é o teu povo, mas também teria data para poder terminar. A gente sabe que está ligado à terra, sabe que está ligado à palavra da terra. O jugo, a canga, os bois. E a gente sabe também que esses 70 anos foram os 7 anos sabáticos que Israel não deixou a terra descansar. E o período de ficar no cativeiro foi o período que o Senhor colocou com data para começar e terminar. Foram 70 anos que a terra teve para descansar. Mas eu te louvo, porque a nossa breve e momentânea tribulação, como Paulo diz, tem data para começar e tem data para terminar, e não se compara com a glória que há de ser revelada. Fique conosco, nos abençoe, alcance cada um aluno, assim como o Senhor nos alcançou com a tua palavra, que não volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus te abençoe.